Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de três pessoas aqui, né? Eu vou falar do Trump, Melania Trump e do Elon Musk, ok? Mas sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor que aqui no livro de Ezequiel. O capítulo é 18, vamos começar do primeiro também, tá bom? Veio a mim a palavra do Senhor, que queres dizer vós, quando citam estes provérbios, acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis estes provérbios em Israel, pois todos são meus, tanto o pai como os filhos, são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da nação de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação. Separação é o período que a mulher tem, né, de ficar, por exemplo, quando a mulher ganha neném, ela tem 40 dias de resguardo, né, e quando a mulher tá no período, 7 dias, tá, irmão? Não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usúria, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer uma destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, emprestar com usúria e receber mais do que o emprestou, Deus pergunta, viverá? Aí ele responde, não viverá, porque fez todas essas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Se ele, porém, gerar um filho que seja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada sobre os montes, né? Tipo, fazer rituais satânicos em montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, né? Não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, não der seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar dos aflitos a sua mão, não receber usura, nem mais do que emprestou, observar os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Contudo, perguntais, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se porém o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer juízo e justificar, certamente viverá, não morrerá. Tá vendo, irmão? Se a gente se converter de todos os nossos maus caminhos, entendeu? Certamente não morreremos, viveremos. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança com ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos, dos seus caminhos e vivam, desviando-se, porém, o justo da sua justiça e contendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz os ímpios, viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo? Ouve agora, ó nação de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Se o justo se desviar sua justiça e cometer iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Convertendo-se, porém, cometeu e praticou o juízo e a justiça, conservarás a sua vida. Pois se considerar todas as suas transgressões que cometeu e se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a nação de Israel, o caminho do Senhor não é justo? Não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel? E não são os vossos caminhos injustos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó nação de Israel, diz o Senhor Deus, vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó nação de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito boa, entendeu? Aqui no livro que eu li para vocês, que Deus, ele não considera o pecado do pai nos filhos, mas tem maldições que sim, que o Senhor, ele fala ali mais atrás, não nessa palavra que eu li no Deuteronômio, que os pecados dos pais, as maldições, ele visita até a 4ª geração. Mas a bênção até 1000 gerações, tá? Então, nosso Deus, ele não mudou, irmão. Ele não mudou, ele continua igualzinho. Aquele mesmo Deus lá dos nossos antepassados, ele é igual, tá? Ele é igualzinho. Irmãos, eu vou contar uma pra vocês rapidinho, antes que eu comece a falar pra vocês aqui o que eu vou falar. Uma vez eu vi Deus, eu não sabia que era ele. Ele estava sentado como se fosse num trono, mas ele tinha um cabelo branco, era um senhor de cabelo grande, cacheado, de barba longa, a pele limpinha, branquinha e os olhos azuis. E aí eu pensei, meu Deus, quem será esse ancião? Aí passou uns dias. Aí, quando foi aquela visão que eu tive do pessoal lá dos cariocas zombando de Deus, eu vi de novo Deus sentado. Eu sabia que ele era Deus. Ele estava sentado no trono, numa cadeira bem grande, e a pele dele era bem branquinha, limpinha, e ele parecia ter uma idade mais ou menos assim de um homem de hoje, assim, de entre 45 e 50 anos.
E o cabelo longo, assim, mais ou menos do tamanho do meu, maior um pouquinho, cacheado, assim, mas bem branquinho. E a barba e os olhos azuis, tá, irmão? Azul. Foi isso que eu vi. Mas é porque eu lembrei agora pra falar pra vocês isso, então eu resumi aqui e falei pra vocês. Porque, na verdade, eu vou falar essa história aqui, dessa visão que o Senhor me deu no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o que Deus me mostrou, sobre a crucificação de Jesus. Mas sem mais delongas, irmãos, eu fiz um vídeo para vocês, como eu falei para vocês, na posse do Donald Trump, ainda é esse homem, ai, só Deus mesmo. Falar, ai, Deus, misericórdia, que esse homem. Então, como eu falei para vocês, que eu vi o Donald Trump jogando a Melania Trump no chão, lá no quarto. Eu vi quando ela caiu no chão, ele jogou ela assim, ela caiu sentada no chão. E aí a discussão deles era uma só. Na verdade, era ele que discutia com ela, falava para ela que ele tinha mandado ela fazer algo na posse e ela não fez. E por isso ele jogou ela no chão. E ela chorava muito, como uma criança, E aí, na segunda visão, eu vi ela no quarto também, né? E ela tava discutindo com ele. E ela dizia para ele que ia contar, que vinha público, ia contar para todo mundo que o Donald Trump estava enganando as nações, que as pessoas que estavam se alinhando a ele, os cristãos, os pastores e toda essa população que está afiliada ao Donald Trump, ele estava enganando todo mundo, ele estava enganando, que ele não é a pessoa... aqui a gente chama double face, não double face quando você tem duas caras, ou quando uma pessoa usa mask, e não a máscara. Então ele na frente das pessoas ele é uma pessoa, por detrás das câmeras ele é outra pessoa, double face ou using mask, usa máscara. Então ela disse que queria vir a público para falar a verdade. Só que ele tinha ameaçado ela de morte, entendeu? De se ela contar, ela morreria. Então, passou-se os dias, Deus me mostrou outra vez. Dessa vez, eu vi ela toda vestida, sabe aquela roupa da posse? Com aquele chapéu e tudo, eu via ela, só que eu via ela por esse lado, de azul, né? Aquela roupa dela, aquele casaco... que ela tava vestida, e eu via sangue no ombro dela, assim, descendo. O ombro dela eu via sangue. E aí passou-se uns dias, eu orei muito por ela, orei muito mesmo. Que eu tive muito mesmo em oração, levantei clamor pela vida dela. Aí Deus me deu uma visão de mim com ela. Eu via, nós estávamos sentados, parecia que nós estávamos... Sabe quando você tá num trem, sabe aqueles trenzinhos de criança? Parecia daquele. Um trenzinho, era algo assim. E ela tava sentada no banquinho da frente do trem, e eu peguei e sentei do lado dela. Quando eu sentei do lado dela, o Donald Trump veio, entrou no mesmo barquinho e sentou no banco de trás da gente. Quando ele sentou, que eu fui conversar com ela, alguma coisa que eu não sei o que eu ia conversar com ela, quando eu comecei a conversar com ela, ele chamou ela para sentar com ele. Então ela levantou da onde eu estava sentada, ela levantou imediatamente, com medo, eu via que ela estava com medo dele, e ela sentou do lado dele. E aí Deus pegou e falou assim para mim, naquela hora que ela se levantou, que foi sentada do lado dele, Deus falou bem assim pra mim, que ela faz tudo o que ele quer, tudo que ele quer. Ela tá na mão dele. Ela é como se fosse, sabe, um ratinho, um rato. Quando você pega o ratinho e você briga, a cobra brinca com ele e a massa vai pra um lado e pro outro e não come, brinca, daquele jeito. Daquele jeito que Deus viu. Olha, gente, pra ser sincera, é tão verdadeiro o que eu tô falando pra vocês que eu tô sentindo a presença do Senhor aqui agora. Tô sentindo a presença do Senhor aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, foi isso que o Senhor me mostrou sobre a Melania Trump. Então, quando eu me despertei daquela visão, eu falei para Deus, Deus, então eu não vou perder meu tempo mais orando por essa mulher, porque já que ela faz tudo o que ele quer e ela tem a chance de se libertar dele, é difícil se libertar, mas eles têm muita coisa em comum, né? Pois são casados, têm filho, têm uma vida muito longa junto e é muito complicado dela se livrar dele. É muito complicado, muito complicado. Assim, se livrar no sentido dela abrir a boca e dela não ser ameaçada, dela não ser encontrada, entende, irmão? Nesse sentido, não é que eu tô dizendo, que ela tem que acabar com o casamento dela, essas coisas assim. Não é isso nesse sentido, irmãos. É no sentido dela se proteger, entendeu? Das ameaças que ela está sofrendo, entende? É isso. Então, irmãos, ontem era para me ter feito o vídeo, mas não deu para fazer. Eu vou contar mais duas visões. Uma é do Donald Trump e agora do Elon Musk. Irmãos, eu vou contar do Donald Trump e emendar com a Melania. Eu vi o Donald Trump. Lembra que eu falei da água, da escassez de comida, que eu tenho falado para vocês? Guardem comida, guarda alimento. Vai faltar comida nessa nação, vai faltar, já tá faltando. Eu vou nos mercados. Os mercados não estão superlotados de comida, de alimento, irmão. Não está. Eu vou... talvez amanhã, se eu tiver tempo, eu vou passar num supermercado e vou dar uma filmadinha lá dentro para mostrar para vocês mais ou menos como é que estão os mercados aqui. Tem comida? Tem, mas não tá transbordando como a gente costuma ver mercados transbordando de comida. Eu vou ver se eu arrumo um tempinho aí para ir no mercado aqui para mostrar para vocês, tá? Então, Deus me mostrou Donald Trump de novo. Lembra daquele decreto do Joe Biden, que o Joe Biden ia soltar o decreto e acabou que não saiu o decreto? Pois é, irmãos, aquilo ali era para ser solto antes do Joe Biden sair do poder. E eu louvo a Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu ouvi na boca de um outro profeta no Brasil aí, que eu não vou dizer o nome dele, mas eu ouvi na boca dele ele confirmando que Deus já tinha me falado também, que ele tinha adiado esse decreto, entendeu? Por causa do povo, dos escolhidos do Senhor, porque Deus, ele tá com a porta da graça aberta, então precisava entrar mais gente pela porta da graça. Então, por isso ele adiou, era para ter acontecido essa água desde dezembro, desde antes do Natal. Mas não aconteceu e eu vi um profeta falando, Deus adiou por causa dos escolhidos de Deus, tá? Então, agora, ontem de manhã, o Senhor me mostrou, eu vi o Donald Trump de novo e Deus falava bem assim pra mim, ele não vai permitir os supermercados serem reabastecidos. Agora, irmão, algo eu vou dizer pra vocês, a água está chegando. E eu vou provar para vocês que está chegando. Olha, eu tenho minha casa, como eu falei para vocês, e tenho inquilinos, né? Eu tenho um inquilino embaixo, em cima. Excuse me. E Deus falou para mim, olha, mostrou meus inquilinos. E aqui a gente tem o depósito dos clientes, ó. Dos inquilinos, né? A caução, como chama aí no Brasil, caução. Então, eu devolvi os depósitos de todos os inquilinos, porque a água vai vir e Deus me mostrou eles desesperados, querendo ir embora, e por causa do depósito, né, que eles estavam retido comigo, eles estavam me impressionando para que eu desse o dinheiro para eles imediatamente. Então, irmão, como era uma quantia de um bom dinheiro de depósito, então, o que eu fiz? Eu chamei eles e disse, olha, é o seguinte, eu vou devolver os depósitos de vocês. Vocês vão morar esses meses para cobrir toda a caução de vocês, porque vai ser melhor para vocês e melhor para mim. E eles não entenderam, disseram, vocês querem me botar para fora da casa? Eu falei assim, não tô botando você para fora da casa, não. Porque no tempo certo, quando acontecer, eles mesmos vão sair, porque Deus já me mostrou e Deus já começou a tirar alguns inquilinos também, tá, irmãos? Então, vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, vai acontecer. Deus vai mexer no eixo da terra. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas vai acontecer.
E é tanto que, como eu fiquei alguns meses sem pagar algumas dívidas, algumas coisas, porque tive que devolver esse dinheiro para os inquilinos. E aí, hoje, eu tinha orado a Deus, falei, Deus, e o mortgage da casa, como é que fica? E essas dívidas que eu adquiri por ter devolvido tudo isso, Senhor. E aí, Deus pegou e disse assim para mim, eu me via numa água, muita água, irmão, muita água mesmo. E naquela água eu parecia que mergulhava, eu saía correndo na água, mas a água me prendia porque a água era muito forte. E eu tentava sair daquela água. Quando eu saía daquela água, eu saía e metia a mão no meu bolso. Quando eu metia a mão no meu bolso, saía uma serpentezinha desse tamanho, um devorador. E aí eu pegava aquela serpente, pegava a cabeça dela, esmagava a cabeça daquela serpente. A serpente ficava sequinha. E aí eu esmagava, aí Deus estava dizendo para mim, não se preocupe, depois da água, tuas contas vai estar tudo em dia. Então, irmãos, a água vai chegar por agora, irmão, vai chegar por agora, não sei que dia. Olha, não sei, não posso dizer, o carnaval já terminou hoje, né? Agora vai ficar só vendo quem foi a campeão, quem não foi a campeão, né? E vocês lembram que eu falei para vocês que no vídeo anterior, que eu vi uma fila muito grande de muita gente do Rio de Janeiro com sotaques cariocas, zombando de Deus, e olhava para Deus onde estava a salinha, né, que nós estávamos na sala da direita, e eles estavam entrando, era como se ele estivesse no aeroporto, como aquela multidão de gente estivesse na fila de aeroporto, ou numa fila grande para ir para um navio, algo assim, mas parecia mais um aeroporto. E um gate do aeroporto, e aí eles entravam todos para a esquerda, aquela multidão de gente, cada um que chegava perto da porta aonde a gente estava, eles olhavam para Deus e zombavam de Deus. Aí Deus olhava para mim, né, e eu falava assim, eita, esses vão tudo pro inferno. Aí Deus pegava e falava assim, eles vão todos pro Pacífico. Então Deus vai pegar pesadaço com o povo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai sofrer as consequências da ira de Deus, viu? Da ira de Deus, vai sofrer. Deus vai pegar pesado também com Minas Gerais e com São Paulo, irmão, com São Paulo. Vai ser violento. Eu vi muita gente entrando nessa fila para ir para dentro do Pacífico, porque Deus, ele falou que era para dentro do Pacífico, tá bom? Agora, vou falar sobre o Elon Musk, porque eu tinha orado muitas vezes e Deus já tinha me mostrado a cara do Elon Musk quando eu estava orando, e eu dizia, Deus, o que é isso? Porque veja esse homem, o que é que o Senhor vai me falar sobre ele? Então, orei e larguei de mão, porque eu digo, o Senhor não quer me mostrar, então foi coisa de doido meu, tô pirando da cabeça, eu tô vendo esse homem, não sei o que é que acontece. Então, ontem, o Senhor me abriu minha visão. Eu via, sabe, irmão, quando você vê na China, na Indonésia, tem aquelas montanhas que elas são um pico, sabe, como um penhasco, ela é bem fininha, sabe, aquelas eu vou deixar nesse vídeo a capa do vídeo dessa montanha. É uma montanha bem alta, bem fininha. Então eu vi o Elon Musk caminhando por cima daquele penhasco e não tinha saída para ele, nem para a direita nem para a esquerda. Do outro lado eu vi o mar, era muito alto aquele penhasco, e do lado da esquerda era o mar, e do lado da direita também era mar. Só que onde dava aquele penhasco, ele dava uma voltinha assim, e ele ia caminhando, procurando saída para ele sair daquele penhasco. Então, quando eu olhava para baixo, tinha um buraco enorme. Ele era um buraco, era um portal espiritual, aquele buraco. Ele não era um buraco assim, um furo, ele era um portal grande. E aí eu pensava assim, só tem duas maneiras para ele. Ou ele vai cair de cima desse penhasco e vai cair dentro desse portal, ou ele vai se suicidar e na mesma o corpo dele vai cair dentro do portal. Ou seja, não tem para onde ele ir, desse penhasco. Então foi o que o Senhor me mostrou sobre o Elon Musk, tá?
foi ontem que o Senhor me mostrou sobre a vida dele. Agora, quando Deus mostrar mais alguma outra coisa, eu posso estar relatando. Mas por agora, só foi esse penhasco. É um penhasco de rochas muito, assim, bem fininha. Que, por exemplo, não dá para passar duas pessoas, só passa uma pessoa. E ele ficava em cima daquele penhasco, ele era muito alto. Eu olhava lá de cima, né? E eu olhava para baixo, meu Deus, mas que altura! E eu olhava para esquerda, como eu falei para vocês, era praia. Mas do outro lado da direita também era praia. Só que no princípio, perto daquele penhasco, no pé daquele penhasco, tinha um portal. Era um portal. Não era um buraco cavado no chão da praia, era um portal. Eu vi ele escuro, esse portal, ele era escuro e ele era redondo, bem grande, bem grande. Aí eu pensava comigo, só tem duas maneiras para ele, não tem saída para ele sair daí, ou ele pula, se suicida, comete suicídio, ou ele vai cair daí, um dos dois. Só foi isso que eu vi sobre o Elon Musk, tá? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo os vídeos, aquelas pessoas que estão compartilhando. Irmãos, o meu canal ele não tem monetização, que eu retirei, eu não quero ganhar nenhum centavo com o negócio de monetização. Eu virei youtuber, foi por acaso, não pretendia, nem tinha nem ideia, nem pensava, nem imaginava isso. Mas eu vejo que um dos meus vídeos às vezes não tem alcance por causa que não tem monetização, eles não são enviados para muitas pessoas. Mas irmãos, o que eu vou fazer? Eu não vou querer monetizar o canal, eu desmonetizei, não quero, porque eu falei para Deus, de graça recebi, de graça eu vou dar. Então, vou contando com a ajuda de vocês, que vocês compartilhem o vídeo com alguns amigos, com alguém que vocês gostam, para mim já mais do que satisfeita, tá bom? Um beijo, muito obrigada por tudo e fica com Deus em nome de Jesus, amém?